Bom dia, mulheres do alto, bom dia! Estamos juntos para o nosso devocional ao vivo. Hoje, graças a Deus, conseguimos fazer o nosso devocional. Bom dia, querida Clair, bom dia, Luana. Tudo bem? Como que vocês estão? Oi, Mari, tudo bem, meu amor? Bom dia! E aí, meninas? Fabrícia, Ju, como que vocês estão? Como foi a semana de vocês? Fontoura, bom dia, meninas. E aí, mais uma semana vencida para a glória de Deus, né? Graças a Deus por isso. Bom dia, Rô. Eu agora, oficialmente... Edilene, bom dia. Pastor Elaine, bom dia. Eu oficialmente agora estou de férias. Ontem foi o último dia de aula. Algumas escolas já entraram de férias, né? Já estão em férias, mas ali no Colégio São José, onde eu trabalho, ontem foi o último dia de férias e nós, então... eu falei para as meninas, hoje é o dia oficial das férias, né? Graças a Deus por isso. Bom dia, Jaque, Keila, Tati, as meninas que foram entrando aí depois, um bom dia para vocês. Então, se travar um pouquinho, você espera, vai voltar, tá? Foi uma semana abençoada para a glória de Deus, graças a Deus por isso. Vencemos a semana, foi Jaque. Vencemos a semana, entreguei tudo o que precisava entregar, sabe assim, aquela sensação de graças a Deus. Agora descanso, né? Descansar um pouquinho. Ter tempo de qualidade com a família, com os filhos, com as filhas, né? Isso também é muito importante. Meninas, eu queria pedir um favor para vocês. Quem puder colocar nos grupos ou mandar o aviãozinho de que nós começamos o nosso devocional, porque algumas mulheres estão falando para mim que elas não estão recebendo a notificação quando eu entro aqui no Instagram. Mas aí não depende de mim, né, gente? Eu simplesmente inicio a live aqui como todas as vezes. Eu não sei por que algumas mulheres não estão recebendo essa notificação, né, de que não aparece lá que nós estamos ao vivo. Bom dia, Marcinha, bom dia, meninas. Não aparece que nós estamos ao vivo, então, se você puder compartilhar, eu agradeço, tá? Em nome de Jesus, vai dar certo a internet, nós não vamos ter problemas com... Então, quando eu sair um pouquinho, você fica aí com paciência que já volta, eu pauso e você não vai perder nada. Eu pauso aqui, você não perde nada, tá? Então, eu quero saber... Pois é, Tati, a pessoa que tem que notificar, né? Ativar a notificação. Mas tem algumas mulheres que estão falando que não aparece, assim, que fica na bolinha ali em cima, né? Do Instagram, tipo, Mulheres do Alto ao vivo. Mas, enfim, você compartilha aí, fazendo favor. Coloca lá nos grupos quem puder. Para quem não recebeu, se puder e quiser estar aqui com a gente, né? Então, lembram-se da palavra da semana passada, meninas, que foi a porta se abrirá? Pois é. E aí, como que foi? Entendi. Como que foi aí? Como que foi a semana de vocês? Alguma porta se abriu? Ou aconteceu o contrário? Alguma porta se fechou, né? Eu tenho certeza da imagem que eu vi e compartilhei com vocês e sei que ela veio de Deus. Agora, o tempo, né, meninas, em que essa porta vai se abrir, tenham paciência aí com a internet, tá, por favor. Vão treinando a paciência. Então, o tempo não pertence a nós, né? Então, durante essa semana, eu não vi nada assim, né, que a porta ia se abrir, não vi na minha vida, da minha família, assim, ainda não aconteceu. Mas eu vou esperar, porque se o Senhor mostrou, Ele vai fazer. A gente sabe que
A gente sabe que o nosso Deus é um Deus que não brinca, é um Deus de verdade. Então você aguarda e depois você vem compartilhar aqui com a gente, tá? Depois você vem compartilhar com a gente. E se você já aconteceu com você nessa semana, se você não quiser compartilhar aqui, depois você me manda, me chama, a gente conversa, você fala, ai, Lari, aconteceu isso e isso, a gente celebra junto. A gente sabe que contar o testemunho é muito importante, edifica os irmãos, né? A Paty tá aí. Tudo bom, Paty? Que saudade de você. A gente tava conversando, parece que é uma coisa, né? A gente tava falando sobre vocês aqui ontem aqui em casa. Ai, linda. Eu amo tanto a Paty, gente, porque se a gente não conversa muito. Na verdade, os nossos maridos se conheceram antes, daí eu conheci a Paty através do esposo dela e ela me conheceu através do Rafa, né? E a gente não se conversa muito, mas eu amo tanto ela, gente. Ela é uma mulher, assim, ela fala assim, né, que ela não é tão firmada, que ela não é, ai, Lari, eu não tô tão em Deus, queria estar mais. Tenha paciência. Porque ela se cobra muito, mas ela é uma baita. Ela é muito mais do que muitas mulheres que estão nas igrejas aí. Então, assim, sabe, cantando aí pra todo mundo que são cristãos e tudo mais. Ela é maravilhosa. Ó, vou ler aqui o que a Marcinha colocou. Minha semana foi um turbilhão, mas foram... A porta não se abriu, mas foram muitas revelações de pessoas no meu trabalho. Ai, olha, pois é, né, Marcinha? São coisas que a gente não entende. Você teve uma semana muito mais intensa, mas talvez essas revelações você vai entender ali na frente e, né, a gente não sabe, mas vamos ficar ligado. Olha a Mônia aqui, Deus é maravilhoso. A porta que eu estava aí esperando há quase 2 anos se abriu. Aleluia! Você foi chamada para o concurso. Glória a Deus, que Deus abençoe. É tão maravilhoso quando as coisas acontecem, né? Assim, aqui nesse plano, na terra. Olha, Deus abençoa, tá, minha querida? Que você seja muito realizada nesse seu trabalho, que você faça diferença lá, porque assim, as portas se abrem, Deus nos coloca nos lugares pra gente ser luz. Não é nada sobre a gente, é tudo sobre Ele, né? Então que você seja luz nesse lugar, que você seja muito feliz, que você seja bem remunerada, que você desfrute desse momento, viu, minha querida? Celebre mesmo e celebre muito. Muito obrigada por ter compartilhado. Então, olha aqui. A Marcinha colocou que acredita que a porta foi simbólica. Às vezes acontece isso também, né, gente? Às vezes é algo que não é igual aconteceu com a Mônica agora, mas é algo que é para trazer luz para outra coisa, que vai abrir outra coisa, que vai evitar que aconteça outra coisa. E aí, quando às vezes é uma verdade que vem às claras, né? É algo assim simbólico mesmo. E para cada uma, como que eu sei se para mim vai ser simbólico? Ou para mim vai ser assim, igual da Mônica, uma coisa assim, que realmente a porta abriu. Gente, a gente sabe que a confirmação é no nosso coração. Eu tenho explicado isso para vocês, né? A confirmação é no nosso coração. Quando você sente que aquilo vem como uma flecha assim no seu peito, é para você, entendeu? Mari, Sassá, da live, tenho feito os devocionais semanais, mas Deus é tão maravilhoso que a porta que meu esposo tanto orou se abriu. Glória a Deus! Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Ju, por compartilhar aqui. Glórias a Deus, que seja uma porta assim, ó, maravilhosa para sua casa, que traga recurso financeiro, além do que vocês esperavam, que vocês sejam surpreendidas, sua família seja surpreendida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Seu marido está protegido pelo sangue do Cordeiro e ele será bênção nesse lugar também. Obrigada por ter compartilhado, viu, meu amor? Glórias a Deus por isso. Olha lá. Por aqui também, graças a Deus, uma porta se fechou e outra se abriu. Ainda não posso trazer a público, mas em breve, glórias a Deus. Ju, é isso aí. No tempo certo você vem falar, mas já veio mostrar. Muito obrigada por compartilhar. Olha que lindo. Olha, Tati, orei para que Deus abrisse a porta e nos auxiliar a vender o terreno de família. E essa semana nós já temos boas notícias mostrando a porta está se abrindo. Em nome de Jesus, Tati, eu declaro aqui que se essa porta que está se abrindo for realmente uma bênção de Deus, que ela se abra completamente. Em nome de Jesus, e seja uma porta aberta, onde as coisas fluam com paz, onde as coisas fluam com leveza, e que tudo corra assim, sabe assim, leve. Em nome de Jesus, viu, minha querida? Em nome de Jesus. Lembre que o Senhor mostrava muitas portas sendo abertas. É verdade. Glórias a Deus por isso. Obrigada, meninas, por compartilharem. E aquelas que depois quiserem contar para mim, fiquem à vontade, ou para as mulheres do núcleo, tá? Olha que coisa linda que o Senhor faz, gente. A gente nunca pode esquecer que Ele faz e Ele continua fazendo, né? Então, olha como é interessante, né? Eu conto para vocês porque, no fim das contas, todo mundo vive as coisas meio parecidas. Então, olha só. Enquanto eu estava orando no sábado passado, o Senhor me deu essa visão. Era uma porta muito reluzente sendo aberta, né? E eu compartilhei, aberta, linda. E eu compartilhei com vocês, né? E olha aí quantas portas já foram abertas e quantas nós ainda vamos saber. E, por exemplo, vamos por assim, poxa, a Lari que teve a visão. Sim, eu que tive a visão, mas para mim, essa semana não abriu porta nenhuma. Eu tô esperando algumas portas se abrirem, não é uma, tá? Eu tô esperando algumas portas se abrirem, mas não abriu nenhuma. Ai, Lari, e daí? E daí que tá tudo bem? Eu celebro com todas vocês, de todo o meu coração, e verdadeiramente eu celebro com todas vocês. E quando a minha porta abrir, eu venho aqui compartilhar, né? Porque a gente já tem um entendimento de que o tempo é do Senhor, né? Então, se Ele só falou, olha, eu já abri a porta, então espera. E nós vamos aqui esperar, né? Eu também, viu, Sidoca? Nós estamos juntas. Nós estamos juntas e nós vamos vir aqui celebrar junto com as mulheres em nome de Jesus, né, meninas? Isso é maravilhoso. O importante é que, para aquelas que a porta já se abriram, nós celebrarmos juntas e vocês celebrem também, viu? Celebre, fique feliz, sei lá, vai comemorar, vai se alegrar. Viva esse momento de felicidade, viva mesmo, tá? E para nós, aquelas que ainda não se abriram, nós temos a plena certeza de que o Senhor, Ele vai cuidando de nós até que se abra. Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos ajudando, Ele vai nos dando as ferramentas que nós precisamos ter para esperar a porta se abrir, não é verdade? O que a gente não pode fazer é desistir, é desanimar, é duvidar, é murmurar, essa coisa arada toda, né? Nós somos mulheres do alto, nós olhamos para o alto, Ele deu uma visão e nós nos agarramos nela com a fé que nós temos. Amém? Amém, meninas? Eu esqueci de tirar foto do devocional antes de hoje, porque vocês sabem que eu faço aqui na hora com vocês, né? Então eu esqueci de tirar a foto do devocional antes, então não vou conseguir compartilhar aqui na tela a leitura do nosso devocional, mas eu vou fazer a leitura e vocês vão ouvindo aí comigo, tá bom? Ontem nós tivemos o privilégio de ouvir a Marcinha, né? Foi maravilhoso ouvir você. Eu amo ouvir as mulheres do núcleo. Eu sei que eu amo ouvir vocês. E a Marcinha falou bastante sobre essa questão de que, às vezes, quando a gente está no deserto, né? Quando a gente ainda tem pouco entendimento, não tem tanta intimidade com o Senhor, a gente acha que o momento de deserto pode ser um momento de castigo de Deus, né? O que eu fiz para estar aqui nesse deserto? Na verdade, gente, não, viu? Foi lindo, né? Na verdade, o deserto não é um castigo. O deserto é um lugar que Deus nos leva, às vezes, para esse deserto, porque Ele quer estar mais próximo da gente. Porque Ele quer nos provar em algo,
Porque o Senhor trabalha assim, né? Jesus, assim que ele foi batizado, João Batista batizou ele, e todos que estavam ali vendo ouviram uma voz do céu dizer: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, né? E logo em seguida, Jesus é levado para o deserto. Ele não foi para lá caminhando, ele é levado para lá, e lá ele foi provado, né? Foi 40 dias. Então, meninas, o deserto, ele não é um lugar de castigo mesmo. Foi muito bem colocado pela Marcinha. Porque eu já fui uma dessas que achava que o deserto era um lugar de castigo. Mas, na verdade, o deserto, ele é um lugar onde o Senhor nos chama para perto, onde o Senhor nos prova, onde Ele quer, às vezes, nos provar para nos levar para outro nível, onde Ele quer que a gente experimente. Nós temos que manter a calma no deserto, tá? Manter a calma, manter o olhar nele, para aprender o que nós temos que aprender e passar na prova, para experimentar o que nós temos que experimentar, né? Quando nós temos essa certeza, é mais fácil de passar. Com certeza é mais fácil. Porque se a gente for, né, meninas, escrever, é lugar de intimidade e tratamento, é isso aí. A Sassá escreveu ali em cima sobre a porta, também não adianta a gente ir arrombando, né? Ai, meu Deus, eu sou uma que eu tenho que me controlar. Eu falo pra vocês a real, porque eu sou intensa, então eu tenho que me controlar pra eu não ir lá abrindo, e fazendo, e acontecendo, né? Temos que esperar o Senhor, não que a gente fique aqui paradinho, vocês já sabem disso. Mas, voltando ali, gente, a gente tem que encarar, a gente tem que aprender a olhar o deserto com outros olhos, com olhos de amor. Meu Deus, Lari, tô passando um apertado aqui, tô passando aqui uma dificuldade. Você quer que eu tenha olhos de amor? Sim, são os mesmos olhos que o Senhor tem para nós. São olhos de amor. Então, qual é a dificuldade que você está passando? É um momento com seu filho, com sua filha? É algum diagnóstico que você recebeu, que você não queria, não gostaria? É, sei lá, uma porta que se fechou? As finanças não está bacana? Eu não sei. Eu só sei que o Senhor continua nos olhando com olhos de amor. Amém? Eu quero orar para a gente fazer a leitura de hoje. Eu não sei, eu tô sentindo assim que o Espírito Santo tem algo assim diferente. Eu não sei, tá, gente? Eu não consegui ainda discernir. Mas vamos orar e vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, agora fecha os teus olhos, se você puder, e concentre para nos alinharmos em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigada pelo devocional de hoje. Obrigada por esse momento agora, Deus. Nós queremos mesmo alinhar 100% os nossos sentimentos ao Teu, o nosso coração ao Teu, o nosso espírito ao Teu. Em nome de Jesus, Pai, por favor, destrava essa internet para que a gente consiga fazer com tranquilidade o nosso devocional. Peço alinhamento total do nosso espírito, dos nossos 5 sentidos, do nosso espírito, dos nossos 5 sentidos, Deus, do nosso coração com o Teu, que sejamos uma contigo. Fala conosco com liberdade aqui, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento para a leitura da Tua palavra, do devocional, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver que passou alguma coisa aqui que eu não li. Isso, as meninas que estão entrando, bom dia. Bom dia, minhas lindas. Consegui hoje, preciso de oração, muita dor no ombro. Lari, daqui a pouco a gente vai orar. Tá travando, vamos ver se vai destravar, tá bom, meninas? Jesus, como é que muda o filtro? Não sei. Mudei a posição aqui. Vamos ver se agora vai ficar melhor. Fiquem calmas, gente. Vai dar tudo certo. Nada vai atrapalhar nosso devocional. Eu não sei como é que muda, sinceramente. Deixa eu vir mais pra trás, senão eu fico muito em cima aqui de vocês, né? Vocês ficam com o meu carão aí, Deus me livre. Mudei a posição aqui. Tentei colocar mais viradinho pro nosso roteador aqui. Vamos ver se dá certo, tá?
Acho que agora vai. Então, vamos fazer a leitura do devocional. Vocês conseguiram acompanhar a oração? Ou eu oro de novo? Me digam aí. Tá passando um carro do circo que tá tendo aqui. Eu amo circo, nem sabia que tá tendo esse circo, tá? Depois vou me informar. Eu amo ir no circo, gente. A paisagem hoje, gente, tá um dia tão lindo aqui. Tá destravado aí, tô esperando vocês me falarem. Hoje tá um dia tão lindo aqui, tá um sol maravilhoso. E eu vou falar pra vocês, eu acordei hoje com uma vontade, mas uma vontade de ir ao monte orar. Eu vou fazer aqui meu corre aqui em casa e eu não quero ir de noite. De noite começa a esfriar. Vou fazer meu corre, vou chamar as meninas e o Rafa, quero ver se a gente dá um pulinho lá no monte. Ai, que bom, então tá. Quero estar lá. Hoje meu espírito acordou, assim, eu abri meu olho, a primeira coisa que eu lembrei foi um monte, que coisa, né? E meu espírito tá querendo estar lá, tá querendo estar lá. Então hoje eu quero ir pra lá. Vamos ver se vai dar certo, né? Então vamos lá. Hoje é dia 18, meninas. Hoje é dia 18 de julho. E o título... Não é. 18 foi ontem, Comunhão no Deserto. Hoje é 19. Ai, Paty, com certeza. Vocês vão vir aqui, nós vamos no monte. Ai, lá é assim, gente, é o lugar mais simples que tem. Mas é tão maravilhoso, eu amo estar lá. Às vezes tem umas doideiradas lá, assim, daquelas sapatinhos de fogo, mas eu gosto também. Então, hoje já fazia um tempinho, fazia quase um mês que eu não ia. Isso não é muito normal, mas hoje eu acordei com isso, então eu vou. Depois eu conto pra vocês, tá? Então, olha lá. Dia 19 de julho. E o título do devocional de hoje é Calçados para Trabalho Pesado. Eita! Ai, meu Deus. Calçadas para o trabalho pesado. Gente, não quero. Não quero, não. Tô de férias, Deus. Ô, Deus, tô de férias. Não quero calçado pesado para trabalhar, não. Vamos mudar? Vamos mudar a leitura hoje? Não dá, né? Mas vamos ver o que o Senhor tem para nós. O versículo sugerido para hoje tá lá em Deuteronômio 33, 25 diz assim: o ferro e o metal será o seu calçado, e a tua força será como os teus dias. Vamos lá. Ô, gente, antes de falar, vamos orar depois, tá? Gente, o que foi aquele devocional que falava sobre a gente ser vacilante, assim, sabe? A gente ser, né? Está um pouco aqui, está um pouco lá. Gente, foi cada palavra vinda, né? Difícil leitura, mas é incrível como o Espírito Santo, ele vai trazendo, assim, uma leveza, né? É só ele mesmo, é 100% ele. Vamos lá. Os calçados e a força são as duas coisas provisionadas para o peregrino. Com relação aos calçados, são muito necessários para viajar em caminhos acidentados e para pisar sobre inimigos mortais. Não iremos descalços. Isso não seria adequado a príncipes de sangue real. Nossos calçados não serão de forma alguma de variedade comum, pois terão solas de metal durável que não se desgastará, mesmo sendo a jornada longa e difícil. Teremos proteção proporcional às necessidades da estrada e à batalha. Pelo que marchemos adiante ousadamente, sem temer mal algum, embora pisemos em serpentes e coloquemos o pé no próprio dragão. Com relação à força, deverá ser contínua enquanto durarem nossos dias e será proporcional ao estresse e ao fardo desses mesmos dias. As palavras são poucas e a tua força será como os teus dias, mas o significado é abrangente. Neste dia, podemos encontrar provações e tarefas que demandarão energia,
mas com a mesma certeza podemos encontrar força equivalente. Essa palavra dada a Acer também é dada para nós que temos fé, pela qual podemos nos apropriar dela. Elevemo-nos à sagrada ousadia, que é planejada para gerar força no coração daquele que crê. Ai, meninas, não queria essa palavra hoje, vou ser sincera. Eu queria uma palavra de descanso, eu queria uma palavra, né, de conforto. Mas a palavra que o Senhor tem para nós hoje é que assim, ó, a caminhada vai ser dura, a caminhada vai ser pesada, mas eu dou o calçado adequado para você e dou a força adequada para você, tá? Está lá em Hebreus 11 estão os homens da fé. Gente, me veio Hebreus 11, a galeria da fé. Olha, nós precisamos de fé. Deuteronômio 33, 25, tá? Deuteronômio 33, 25. Eu vou ler na nossa versão agora. Então, se você tá com a sua Bíblia, abre aí, por favor, em Deuteronômio. Está lá no Antigo Testamento. É o 5º livro do Antigo Testamento. Então, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? Então, vai lá no Antigo Testamento, a gente vai andando aqui um pouquinho. Vou chegar em Deuteronômio aqui, cheguei. Deuteronômios, capítulo... Eu falo Deuteronômios, gente. Deuteronômios eu coloco no plural toda vez. 33, 25. Eu tô bem no 33. 25 diz assim, ó. Vou ler o 24. A respeito de Acer, Moisés disse: Bendito seja Acer entre os filhos de Jacó, que seja bem tratado pelos seus irmãos e banhe os seus pés em azeite fino, que você seja protegido. Agora é o 25. Que você seja protegido com trancas de ferro e de bronze e que você conserve as forças até os últimos dias da sua vida. Agora eu vou ler o 26 e tem tudo a ver com o que você falou no seu devocional, Marcinha, presta atenção. O 26 diz assim, ó: Não há ninguém como Deus de Israel, que desce dos céus cheio de majestade e esplendor para ajudar eu e você. Ei, não sou eu que estou falando e não é o Charles Spurgeon que está falando no devocional, tá? É o próprio Senhor, é a palavra de Deus. Eu vou ler o 26, vou ler o 25, 26 e o 27, vocês precisam ouvir isso, tá? Olha o que diz aqui, 25 de novo. Que você seja protegida, vou pôr no feminino só, tá? Que você seja protegida com trancas de ferro e de bronze e que você conserve as forças até os últimos dias da sua vida. Agora o 26. Não há ninguém como Deus de Israel, que desce dos céus, cheio de majestade e esplendor, para ajudar você. Agora o 27. O Deus eterno é o seu refúgio. Ele sustenta Israel com braços eternos. Israel sou eu e você. Ele expulsa os inimigos da sua presença, dizendo: Aleluia! Olha que maravilhoso o nosso Deus, meninas. Ele sabe que a nossa jornada aqui não vai ser moleza e não vai ser mesmo, gente. Não vai ser moleza, é dureza, é uma batalha de cada dia. A gente vai enfrentando, mas nós temos a certeza, e podemos ter essa certeza porque é o próprio Deus falando para mim e para você. Nós temos a certeza de que Ele nos fortalece. Então hoje Ele está dizendo aqui para nós, Ele está sendo bem realista, tá? Ele está falando assim, ó, Larissa, minha querida, tá? Você vai descansar nas tuas férias, mas não, você vai ter coisas para enfrentar. Mulheres do alto, vocês estão comigo, mas não vão ser livres de enfrentar dificuldades da vida. Isso faz parte dos problemas, passar pelos problemas e pelas situações difíceis. Mas eu não vou deixar vocês passarem por isso de qualquer jeito. Então Ele está falando para mim e para você o seguinte, que Ele nos dá o calçado correto, né? Ele nos protege
E Ele nos dá a força necessária que nós precisamos. Além disso, a palavra de Deus diz o seguinte, que Ele desce. Não, Ele desce. Não fale mal de quem Deus gosta. Ele próprio desce do seu trono para nos defender, é verdade? E Ele nos ama. Ele nos ama. O Senhor tem os calçados apropriados para cada uma de nós. É verdade. E além disso, Ele vem, Ele sai do lugar dele de majestade e vem para nos ajudar. Ele vem para nos ajudar. Meu Deus do céu, olha isso. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele vem para nos ajudar. Então eu e você não estamos sozinhas. Qual é a dificuldade que você está passando? Qual é, o problema que você está enfrentando? Você não está sozinha e eu também não estou. E isso traz para nós uma consciência real do deserto. Não uma consciência que não é real, que vai tomando uma proporção que não é real, né? Então, meninas, hoje o devocional é um devocional de, assim, o Senhor está nos situando bem, entendeu? Ele está nos situando bem, Ele está dizendo, olha aqui, nós vamos ter dificuldades, mas eu tenho calçado certo. Gente, igual eu falei, né? Falei pra vocês que hoje, se Deus quiser, eu quero subir ao monte. Eu vou subir um monte de sandália ou sapato de salto? Mais de 230 degraus? Eu vou de chinelo? Não. Qual é o calçado mais adequado que eu vou colocar para ir? Tênis. Não é verdade? Então, vou subir ao monte com calçado adequado. Aqui nós sabemos, né? Eu sou professora. Eu gosto muito de usar salto, tá, meninas? Eu amo usar salto. Mas, por exemplo, eu sou professora, então eu não trabalho de salto. Eu trabalho de tênis, eu trabalho de plataforma que me deixa confortável, né? Porque eu fico muito tempo em pé. O meu trabalho precisa de um calçado confortável, né? Mas tem aquela pessoa, aquela mulher executiva, que ela precisa estar de salto. Tem a outra que precisa estar de outro jeito. Então, para algumas demandas aqui da nossa vida, a gente sabe qual calçado a gente tem que pôr. E tá tudo bem, porque a gente tem que saber mesmo. Porque a gente não é mais criancinha. A gente não tá mais lá no leitinho, né? Às vezes os nossos filhos, quando são pequenininhas, as meninas aqui, quando eram bem pequenininhas, quando eu falava assim, pega lá um calçado, pegava o calçado errado, tipo num dia de chuva, num dia úmido, quer colocar um crocs, não dá, vai molhar o pé, vai molhar a meia, vai, né? Quer pegar o calçado errado, a gente vai lá, instrui e ajuda. Então, para algumas situações da nossa vida, a gente já sabe o que tem que fazer. E nós vamos fazer, porque a gente já sabe. A gente não tá mais no leitinho, a gente já tá no alimento mais sólido. Então, nós vamos e temos que fazer, porque o Senhor espera a nossa ação. Ele sempre espera a nossa ação. Mas tem outras coisas que nós vamos enfrentar na vida que nós não vamos saber direito o que calçar. E daí, Hilário, o que eu tenho que fazer? Nós temos que lembrar dessa promessa. E nós temos que orar essa promessa. Senhor, eu tô passando por isso. E eu não sei como fazer. Eu não sei como agir. Por favor, coloca os calçados certos no meu pé. Por favor, me ajuda. Você acha que Deus não vai ajudar? Nós que somos falhas, pecadoras, mas se alguém chega pra gente pedindo ajuda assim, a gente não vai ajudar. Imagina o nosso Deus, que é maravilhoso. O nosso Deus que é perfeito, misericordioso, cheio de amor. Então, nós precisamos pedir para Ele, né? Senhor, qual é o calçado que eu devo colocar? Me ajuda. Eu achei tão interessante, me chamou muita atenção uma coisa que passou aqui, ó, no nosso devocional, que disse assim, ó. Deixa eu achar. Peraí que eu vou achar, eu quero ler pra vocês aqui. Pelo que marchemos diante ousadamente, sem temer mal, embora. Peraí. A tua força será...
Podemos encontrar força e demandarão, mas com a mesma certeza podemos encontrar a força. Eu não sei que falou aqui, gente. Onde é que tá aqui que falou que a gente tem que falar pouco? Terão solas de paz, pelo que marchemos adiante ousadamente, sem temer mal algum. Ai, gente, não tô achando aqui. Deverá ser. Achei. As palavras são poucas. Achei. Muitas vezes, gente, nós vamos ter que falar bem menos. Bem menos, tá? Então, o Senhor tá falando assim, olha aqui, minha querida. Você já tá passando uma dificuldade? Calma. Calma. Eu vou te colocar o calçado adequado. Eu estou te protegendo. Eu estou te guardando. Estou te dando a força na medida certa. A minha e a sua parte é confiar, acreditar e falar menos, ouvir mais a direção de Deus. Obedecer, nós precisamos ser constantes. Vocês viram o que falou da força? Nós precisamos ter uma força constante. Nada de nós sermos oscilantes. Nada da gente ser um dia, tô muito cheia de fé, outro dia parece que eu não tenho nada. Um dia, meu Deus, pode acontecer o que acontecer, que eu sei quem é meu Deus. No outro dia, a gente, sei lá, corta o dedo sem querer, cortando um legume. Ai, meu Deus do céu, o mundo cai. Não dá. Nós precisamos andar em constância com o Senhor. Em constância, porque senão a gente não vai conseguir, gente. Sabe assim, ter uma vida assim, pelo menos um pouco linear, a gente não vai conseguir. E essa constância depende de mim e de você, não depende de ninguém. De ninguém. O Senhor... Hoje tá complicada a internet, né? Eu sei. O Senhor tá falando que nós precisamos ser constantes. Então, nós vamos ser constantes. Só que isso requer esforço meu e seu. Ninguém vai ser constante por você. E nem o Senhor vai ser constante por você. Ele não prometeu, eu vou ser constante por você. Não, ele tá prometendo outras coisas aqui pra nós. Mas essa constância sou eu e você todos os dias. Tem dias que a gente não quer, mas a gente tem que ser constante. Tem dias que a gente não tá afim, mas a gente tem que permanecer constante. Certo? Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos, sabe, buscar por Ele todos os dias. Lari, mas hoje parece que eu busquei, porque eu orei e não senti nada. Parece que, meu Deus do céu, que eu orei pro nada. Não ouço nada, não sinto nada. Só continua. Só continua. Só continua. Amanhã você vai ouvir. Amanhã você vai sentir. Amanhã você vai estar num outro espírito. Certo? Então, meninas, é uma palavra. Hoje o devocional é uma palavra onde o Senhor nos situa. Coloca os nossos pés no chão. Novamente. Mas não coloca de qualquer jeito. Ele nos traz para a realidade da vida. Porque essa é a realidade da vida. Não creia nesse evangelho que é pregado, de que é tudo um mar de rosas, de que é tudo prosperidade, de que é tudo bênçãos mil, de que é tudo... Gente, por favor, não caiam nisso, porque é frustração atrás de frustração. Lari, está me dizendo então que andar com o Senhor é uma vida de derrota, é uma vida só de dificuldade, é uma vida só de tristeza? De forma nenhuma. Quem caminha comigo sabe que eu não creio, né, nessa vertente de que a gente... aqueles que verdadeiramente estão em Deus não tem nada, sempre passam muita dificuldade. Não, eu não concordo com isso, né? Eu acredito que Deus tem o melhor para seus filhos e filhas, em todos os sentidos. Mas, em toda a caminhada exige muito esforço da gente, viu, gente? Exige esforço. A própria palavra de Deus fala que a porta para a entrada, né, na vida eterna, no paraíso, é uma porta estreita. Uma porta estreita, aonde exige esforço da gente para entrar. Viu? A gente não vai entrar de qualquer jeito. Tá? Então,
esse evangelho que é só graça, que é só... Eu, Larissa, eu não concordo porque não é o que eu vejo na palavra. Eu acredito naquilo que eu vejo na palavra de Deus. Se tá alinhado com a palavra de Deus, amém, recebo, tamo junto. Se não tá, você desconfia, tá? Eu estou assim há muito tempo, não ouço, não sinto. Como se estivesse falando pelo ar. Mas sei que o silêncio de Deus também é resposta. E estou aguardando a sua vontade. É isso aí, meu amor. E você tá aqui. Olha que interessante. Mesmo sem ouvir, mesmo sem sentir, mesmo achando que tá falando pro nada. Você está aqui. Esse é o melhor lugar. Continue assim. De repente, você vai ouvir. De repente, você vai sentir. De repente, você vai ver de alguma forma, Deus de alguma forma que você não esperava. Você sabe que o meu marido é assim. Porque eu tenho muita facilidade de sentir. Eu sou sensível, né? Essa é a minha característica. Não é a característica certa. Não estou dizendo que é certa. É a minha característica, né? Mas tem aqueles que não sentem tanto. Eu, qualquer coisa, choro. Tem aquelas pessoas que não choram tanto e tá tudo bem, é o seu jeito de ser. Então, para o meu marido, ele também fala exatamente o que você falou, minha querida. Eu não sinto, eu não vejo, eu não ouço, parece que eu tô falando para ninguém. E daqui a pouco a gente tá conversando alguma coisa, a gente tá, né, aconteceu alguma situação e a gente traz à nossa mesa essa situação para tentar achar o entendimento e ele vem com entendimento, assim, a 100% do negócio. Ele acha que Deus não tá com ele, ou que ele não tá ouvindo, daí eu falo pra ele, olha, Rafa, você do seu jeito, achando que é você, que é a sua cabeça, você trouxe o entendimento certinho dessa situação, você trouxe aqui, né, exatamente como é, e Deus, porque Deus tá com você, e tá te trazendo discernimento. Então, às vezes, você presta atenção assim, ó, se às vezes você sabe de alguma coisa porque você sabe. Não é você, é o Senhor. Você só tem uma outra forma. E tá tudo bem você ter a outra forma, tá? Mas o importante é fazer isso que você tá fazendo. Não. Então também agora eu não quero saber mais das coisas de Deus. Porque já que eu não ouço, eu não sinto, eu não vejo, não dá. Nós temos que ser constantes, né? Deixa eu ler aqui o que foi passando, que eu gosto muito de ler, que vocês acrescentam muito. Olha lá. Estou a citar. Mas se vocês permanecerem em mim, boa penha, e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, isso será concedido. Aleluia. Amém. Amém. Então, meninas, tá no momento de alegria, celebre, tá no momento que você tem que ver qual calçado colocar, ore, peça, espere. O Senhor vai ajudar, o Senhor vai direcionar no seu jeito, no seu tempo. Vai ser de uma forma que você entenda, tá bom? Às vezes não é da forma que a gente... eu queria tanto que fosse assim, como é com fulana, como é com ciclana. O Senhor tem um jeito especial de falar com você, um jeito especial de falar comigo, com o outro. Amém? Essa semana não, na verdade foi ontem. Ontem eu cheguei da escola e eu tava muito animada para limpar a casa. E daí eu falei para as meninas, né? Tem dias que eu gosto de limpar a casa sozinha. Elas sempre me ajudam. Eu falei, olha meninas, aproveitem para vocês ficarem no sofá, descansa, coloquem alguma coisa, tira um cochilo, eu quero arrumar a casa. E coloco o fone e vou ouvindo, né? Dou um pulo lá no YouTube para ouvir as coisas as pessoas que eu me inscrevi. E assim, gente, ontem foi um dia que eu ouvi tantas pessoas com situações, passando por situações tão difíceis e tão adversas, mas difíceis de verdade, e tão adversas, e ele crendo verdadeiramente. E aquilo assim, quando eu terminei de arrumar a casa, eu tirei o fone e eu compartilhei. Eu falei com as meninas e falei com o Rafa, falei, olha aqui, às vezes a gente está passando por coisas e nós estamos achando que tá difícil. E fui contando uma coisa ou outra que eu ouvi. E eu falei, olha só o que as pessoas estão passando. E estão ali firmes, crendo no Senhor, esperando a vitória, esperando o livramento, né? E que sirva para nós como exemplo de fé. Que a gente
tem que permanecer firme e esperar a vitória, porque ela vai chegar. Se nós permanecermos firmes, se nós nos achegarmos a Ele, como disse aqui o versículo que a Penha colocou, e obedecermos a Ele, né? Eu também vi uma notícia que eu acho que a maioria de vocês viu também, do sobrinho do André Valadão, novo, 21 anos, que faleceu de repente, né? Tava andando de moto e faleceu. Depois, eu não sabia quem era ele, eu nem sabia que ele morava com o André Valadão e a família dele lá nos Estados Unidos, né? Daí depois esse agora tá vindo mais à tona, mas pelo que todos estão falando ali, ele era um menino muito de Deus, assim, um homem de Deus, né? Estava todos os dias na casa do Senhor, estava ali servindo com alegria, e aprove ao Senhor recolher ele de forma repentina, inesperada e devastadora para quem fica, né? Só quem tá passando pela dor do luto que sabe. E eu ouvindo e vendo aquela informação, né? Primeiro, logicamente, eu fiquei pensando na dor daquela família. Olha lá, a Lúcia, faleceu um jovem aqui de acidente sábado passado, né? Primeiro, a primeira coisa que eu me compadeço é da dor daquela família, né? Um menino jovem com muitas expectativas, com muitos sonhos ainda na vida, né? Meu Deus, mas ele estava no caminho do Senhor, ele estava na casa de Deus, não sei o que, não sei o que. Como o Senhor permitiu, não cabe a nós o como, nem o quando. Lembram-se disso? Não cabe a nós o como nem o quando. E aprove ao Senhor recolher ele. Assim, de repente, cheio de saúde, né? Mas a tranquilidade daquela família, ao mesmo tempo, vivendo a dor do luto, era de que a certeza de que ele estava com Jesus, agora vivendo, né? O que tanto nós buscamos aqui, que é a vida eterna. O que tanto nós olhamos aqui, que é para a eternidade. Então agora ele estava iniciando, né, a vida eterna dele com o Senhor. Está no melhor lugar. Mas a dor ainda existe. O vazio ainda fica. O Senhor vai cuidar. O Senhor vai cuidar, o Espírito Santo vai consolar. Mas acho que foi o depoimento da bisavó dele, gente. Eu não sei se alguma de vocês ouviu. Gente, mas eu fiquei ouvindo aquela mulher, eles estavam na igreja. Eu não sei se eles estavam celebrando a vida dele, era alguma coisa assim. Ou é vó ou bisavó, eu acho que é bisavó. Gente, aquela mulher falando. Eu fiquei assim, admirada. Ela falando ali da dor, com certeza, da dor da irmã que perdeu o irmão, da mãe, dos tios, né, que ele morava ali com o André Valadão e a esposa desde os 15 anos, ele estava com 21 anos, então dos tios, dos filhos, né, deles, então ela estava falando ali da dor deles, mas ao mesmo tempo, assim, gente, com uma clareza tão grande, de que, assim, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, mesmo em meio à dor, né, o Senhor escolheu recolher ele. Ela falava, né, ele é um menino tão bom, tão parecido com o Senhor, que ele quis estar com ele muito perto. E eu ouvindo aquilo, eu falei, meu Deus do céu, é sobre isso. A nossa caminhada aqui, de conhecer e buscar a conhecer mais de Deus, é sobre isso, para a gente aprender a, nos momentos difíceis, ter essa, sabe assim, essa real noção das coisas, do que realmente é. Eu sei que eles vão ter momentos muito difíceis, mas ao mesmo tempo eles têm essa clareza e essa certeza da verdade, que o Felipe é o nome dele, está com o Senhor, né? Meu nome é Jéssica e quero pedir oração por minha vida. Hoje está sendo difícil para mim desde a madrugada chorando. Olha! Menina, para eu falar Hebreus 11 assim, né, Jéssica? Viu como o Senhor... Às vezes as pessoas falam assim, ai, Lari, mas tudo você vê Deus. Igual quando eu falei, né, Hebreus 11, né? Ai, Lari, mas tudo você vê Deus. Eu vejo, olha aí, ó, ela compartilhou aqui, né? Você veja, né, às vezes é uma confirmação para você,
uma simples confirmação para você, minha querida, de que nessa madrugada onde você estava chorando, lendo a Galeria da Fé, o Senhor estava ali vendo, assim como o Senhor estava vendo aquele homem na figueira, chorando, desolado, desesperado, né? Ele está vendo a tua dor, ele está vendo a tua lágrima, ele está vendo o teu sofrimento, viu? Ele é um Deus de perto, ele não é um Deus de longe. Da onde eu ia falar Hebreus 11, gente? O livro é Deuteronômio, Antigo Testamento. E pulou da minha boca, Hebreus 11. Eu nem consegui controlar. Então, é uma confirmação para você, minha querida. Eu estou com você. Eu vi você lendo. Eu vi você chorando. Eu vi você triste. Eu estou com você. E que isso seja para você, minha querida, de uma fonte de energia muito grande agora e de força. De que você não está sozinha. E verdadeiramente não está, porque você não tinha compartilhado nada disso comigo. Eu não sabia. E o Senhor simplesmente colocou o Espírito dele aqui para falar através da minha boca. E glórias a Deus que você compartilhou aqui, viu? Nós já vamos orar, tá? Então, obrigada por ter compartilhado em primeiro lugar. E em segundo, que você tenha essa certeza, eu tenho plena certeza de que é isso, viu, minha querida? Ele está aí, pertinho. Calma, calma. Ele está vendo tudo. E ele agirá. Amém? O que ele espera de você? Hebreus 11. Fé. O que ele espera de você? Fé. Continue tendo fé. Tá bom, meu amor? E que bom que você estava aqui ouvindo. Que bênção. Na verdade, né, o Senhor já sabia. Mas glórias a Deus por isso. Então, meninas, eu voltando ali naquela situação, e daí eu vendo aquilo e falei, meu Deus, né? Hoje a internet tá terrível, né? Os problemas da gente ficam muito menores. Ficam muito menores, olha isso, gente. Né? E ao mesmo tempo, vem aquele sentimento de que estou pronta. Você está pronta? Porque a gente acha que a gente estando com saúde e tal, tudo bem, né? Ainda tenho tempo. Tenho lenha para queimar, fazendo coisa errada. Não temos, meninas. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Será que eu e você estamos prontas? Eu e você precisamos estar prontas todos os dias. Todos os dias. Não esteja sem inimiga de ninguém a ponto de, sabe, daquilo te incomodar. Não tenha retido perdão com você, nada. Libere perdão, faça as pazes, faça a sua parte. Se a outra pessoa não quer fazer, daí o problema é dela. Você faz a sua parte, esteja em dia todos os dias. Guarda isso. Esteja em dia todos os dias. Porque nós não sabemos qual é o dia que o Senhor vai nos recolher. Amém? Meninas, eu quero orar por nós, mas vocês sabem que o meu espírito já acalmou. Será que era esse Hebreus 11? Não sei. Mas eu quero orar por nós, eu quero orar pelos pedidos aqui. E eu quero muito que vocês estejam assim, no mesmo espírito, porque vocês compartilham coisas aqui. O Senhor, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é maravilhoso e Ele não age somente através da minha vida. Ele age muito através da vida de vocês também. Ele fala com vocês também. E vocês precisam liberar o que o Senhor vem falando. Amém? Glórias a Deus, Tati. Glórias a Deus. Exatamente. Então, estar constante com o Senhor e manter a nossa lamparina acesa com azeite, isso é trabalho meu e seu. Ninguém vai fazer por nós. As outras coisas o Senhor vai nos ajudar. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigada. Obrigada pelo devocional de hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor continua falando e fazendo. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. O Senhor é um Deus vivo, um Deus de perto, um Deus que não abandona, um Deus que conhece seus filhos e filhas
está com seus olhos atentos sobre cada uma de nós. Que isso nos traga uma tranquilidade em nosso coração e uma certeza de que o Senhor cuida de tudo, de exatamente tudo. Pedimos que o Senhor nos ajude a colocar os calçados corretos para cada batalha que nós vamos enfrentar, a constância na nossa força e na nossa fé, em nome de Jesus. Que a gente fale menos e te ouça mais, em obediência, em nome de Jesus. Eu oro aqui, Senhor, pelos enfermos e enfermas, que o Senhor esteja derramando da tua cura, que o Senhor esteja derramando, Senhor, um óleo fresco na vida dessas pessoas que estão enfermas, que estão acalmadas, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Agora vocês coloquem aqui os motivos de oração para nós orarmos, tá? Eu quero orar, Senhor, também por mulheres que estão com dor no coração. Mas não é a dor no coração físico. É dor na sua alma, nas suas emoções. É aquela dor assim que o coração aperta, que parece até que falta o ar. Em nome de Jesus. O Senhor segura com as tuas mãos o coração de cada uma delas. Espírito Santo de Deus de poder, que essas mulheres possam sentir um alívio agora, Pai. Um alívio no peito, um alívio, um respirar profundo, assim. Estou até conseguindo respirar. Tira toda a ansiedade, toda a incerteza, todo o medo do que pode vir a acontecer e venha com o seu amor, com seu amor abundante. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Eu sinto assim, sabe, gente, eu não sei, eu sinto assim, tem mulheres com o coração muito aflito. Eu fiquei até tonta agora aqui enquanto eu orei. Ainda bem que eu tô apoiada aqui na cadeira, que fiquei até meio tonta. Tira essa angústia, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, pelo teu amor e misericórdia. Que elas possam experimentar do teu alívio agora. Agora. Neste momento. Em nome de Jesus. Não é daqui a pouco, é agora, Pai. Que elas possam experimentar agora. Em nome de Jesus. Esse alívio. Uma paz que excede ao entendimento, que excede as circunstâncias. Uma paz que vem do Senhor. Vai tocando o Espírito Santo em cada coração aflito, em cada coração apertado aqui. Em nome de Jesus, que as emoções sejam equilibradas. O Senhor nos deu o espírito de equilíbrio. Que as emoções entrem em equilíbrio agora. Em nome de Jesus. Ansiedade, medo, depressão saiam do coração e da alma dessas mulheres e que sejam preenchidas com amor, com paz, com graça, em nome de Jesus. Que elas sintam agora e sintam no respirar, amém? Amém, glórias a Deus por isso. Olha aí, algumas mulheres já colocaram aqui que estavam bem assim, com o coração angustiado, aflito, com dor. Que você sinta agora uma paz, em nome de Jesus. Se você verdadeiramente sentiu, só se você sentiu, se você... Agora, você sabe a dor que você tava e você sabe como você tá agora. Compartilha aqui e fala, ai, Lari, tô melhor, obrigada. Ai, Senhor, né, Lari? É Senhor, tô melhor, obrigada. Senhor, ai, tô em paz. Amém? Porque eu sei que o Espírito Santo tocou alguma de vocês muito de perto. E vocês puderam sentir agora esse alívio. Tem coisas que eu sei que
que o Senhor vai fazendo durante, mas este alívio no peito foi agora. Amém? Amém, meninas? Descansem no Senhor, tá bom? Descansem na certeza que Ele é um Deus de perto, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, pelas portas que foram abertas e compartilhadas aqui. Em nome de Jesus. E eu declaro que a porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Glórias a Deus por isso. Louvamos ao teu nome, Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. O Senhor é um Deus que continua fazendo. Amém? Olha lá. Me senti abraçada. Graças a Deus por isso. Viu? Ele é um Deus de perto. E para aquelas que estão esperando a porta abrir, igual eu, nós permanecemos constantes. E a nossa alegria vem do Senhor. E a nossa euforia virá quando a porta se abrir. Mas a nossa alegria vem do Senhor. Nós temos um espírito alegre. Em nome de Jesus. Tá bom, meninas? E eu quero orar pela palavra da semana, porque eu não... Às vezes o Senhor já manda rápido, né? Mas eu quero orar pela palavra da semana. Mas antes, eu quero ouvir de vocês, quem tem algo para compartilhar. Eu sei que tem mulheres que têm algo para compartilhar. Por favor, a gente tem que aprender a falar. Porque às vezes não é sobre nós, é sobre alguém. Na maioria das vezes é sobre alguém. Porque o Senhor, Ele trabalha assim, né? Não guarda para você. E outra coisa também, eu quero orar por aquelas que semeiam aqui no Mulheres do Alto. Sentem, né? Isso também é uma coisa que você tem que sentir no seu coração, uma certeza, viu? Não é uma barganha. Nosso Deus não é um Deus de barganha. Ele é um Deus que Ele coloca uma certeza e uma paz no nosso coração, e daí a gente faz. E algumas mulheres sentem o Senhor colocou essa vontade e essa paz de ofertar aqui no Mulheres do Alto. Então, eu quero orar por vocês e orar também pela palavra da semana, amém? Eu vi umas rodas muito grandes, travadas, e quando você começou a orar, parece que um óleo derramava sobre as rodas e elas começavam a girar. Meu Deus, que lindo! Que lindo, Penha. Glórias a Deus por compartilhar, viu? Obrigada. Então, meninas, se vocês, né, a minha vida estava meio travada, alguma situação meio travada, glórias a Deus, o Senhor destrava as coisas, Ele desata os nós. Aleluia. Dormi triste, acordei chorando, mas acordei chorando hoje, mas agora já estou bem melhor, graças a Deus. E você vai ficar melhor, não é só agora, vai ser o seu dia. Amém? Obrigada, viu, Mari? Meninas, creiam no poder do Senhor. Ele é um Deus que Ele age. Às vezes você vai tocar no teu dia e vai falar, meu Deus, estou tão melhor. Você agora não percebeu, mas daqui a pouco você vai perceber. Sabe, o Senhor já agiu. E Ele continua agindo. Eu quero orar agora específico, então, pela palavra da semana e por essas mulheres que sentem e de semear aqui, tá bom? Glórias a Deus. Amém? Pai, obrigada, Senhor, pelas mulheres que o Senhor colocou no coração delas de semearem, ofertarem aqui no Mulheres do Alto, Senhor, porque entenderam que aqui é um lugar onde elas podem lançar a semente, um lugar fértil. Obrigada, Jesus, por essas vidas, que o Senhor esteja multiplicando. E por aquelas que semeiam a sua vida aqui, Senhor, também. Que semeiam o seu coração. Que semeiam aqui, Senhor, a sua fé. Até mesmo as suas dores. Obrigada por cada vida aqui, Senhor. O Senhor cuida de cada uma. E o Senhor é quem faz. O Senhor é quem movimenta. O Senhor é quem coloca o ímpeto e a vontade. Obrigada. Obrigada pela vida dessas mulheres generosas, daquelas que ofertam oração, daquelas que ofertam a presença aqui. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. E eu peço agora, Pai,
qual é a palavra que o Senhor tem para nossa semana. Essa semana que vai se iniciar, qual é a palavra para nossa semana? Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Aleluia. Aleluia. Eu estava precisando muito dessa oração. Obrigada, meu amor. Glórias a Deus por isso, né? Meninas, quando eu pedi a palavra, me veio uma imagem. Vocês vão me ajudar a montar qual vai ser a frase da semana. Na verdade, veio assim: aperte o cinto. Só que já veio muitas coisas. É engraçado, né? Porque vem numa fração de segundos, tá, gente? Veio assim, como se a gente tivesse... Era eu, no caso, né? Como se eu tivesse sentada numa cadeira de montanha-russa, eu nem gosto. E tipo assim, afivelar, sabe assim? E ao mesmo tempo me veio sobre o cinto da armadura, né? Aperte, ajuste o cinto, é isso. Ajuste o cinto. E o cinto na armadura, né, de um guerreiro, o cinto da armadura de um guerreiro, ele é responsável por segurar toda a armadura. Então o cinto, ele não deixa que o colete caia, ele não deixa que a parte de baixo também caia, ele não deixa que as coisas fiquem fora do lugar. Então o cinto, ele é o equilíbrio, ele ajusta a roupa do guerreiro. Precisa do cinto, porque senão a roupa que é para ser um acessório para ajudar na batalha vai atrapalhar, se não tiver o cinto. Amém? Então, que a gente possa ajustar o nosso cinto, equilibrar as coisas, né? Eu não sei, gente, foi uma coisa assim que veio. Pode ser que seja, que você já saiba, né? O que você precisa ajustar, o que eu preciso ajustar, eu não sei. Mas ajuste o cinto. E é nós mesmas, viu? Nós mesmas, ajustando. Ajuste o cinto. Sabe quando você coloca o cinto ajusta, ou coloca o cinto... Mas era o cinto aqui, não era cinto de segurança. Era o cinto aqui. Tipo cinto mesmo, cinto de roupa, cinturão. Depois, se você puder, e eu te aconselho, vai na leitura bíblica sobre a armadura de Deus. É Hebreus 6. Acho que é Hebreus 6. Deixa eu ver aqui. Aguenta aí mais um pouquinho, tá? Já estamos encerrando, meninas. Me ajuda aí, gente. Me lembra, eu não sou tão boa nas passagens bíblicas. Isso. Ai, obrigada. É isso mesmo. Se tá apertado, chega até a dar dor de cabeça, incomoda. Se tá frouxo, não segura nada, não ajusta nada. Tem que estar ali na medida. Ai, Jesus, glória a Deus. Obrigada. Cadê? Sei de cor. Gente, a passagem bíblica que fala da armadura de Deus, me ajudem. Aonde está? É em Hebreus? Efésios 6, eu falei Hebreus. Acho que vou ter que ler o livro de Hebreus. Vou ter que ler Hebreus, porque tô com Hebreus na cabeça. Efésios, vou achar aqui, 6. Eu falei Hebreus 6, mas é Efésios. Obrigada. Obrigada, Penha. Pera lá. Efésios, cheguei lá no Novo Testamento. 6, 10. Eu vou ler rapidinho, tá? 6, 10, olha lá. Vou ler só a parte do cinturão. E para vocês terem curiosidade para ir ler as outras, né? Quem ainda não sabe, ou até quem sabe para relembrar. O Espírito Santo sempre traz uma revelação nova, tá? Calma que eu vou achar. Necessitam do cinturão da verdade, da couraça da aprovação de Deus. Os sapatos, vou ler.
os sapatos que falam, que fazem andar depressa pregarem o evangelho. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno. E vocês precisarão do capacete da salvação, que é a palavra de Deus. O cinto da verdade. Olha aí. Amém? Mais uma dica. O cinto da verdade. Ajuste o cinto, tá bom? E coloque, deixe bem com uma sassadice, bem na medida, no equilíbrio certo. O Espírito Santo nos ajudará. Então, ajuste o cinto. Amém? Meninas, obrigada por hoje, tá? Deus abençoe o seu sábado. Eu não sei, eu sinto assim que vai ser um sábado muito alegre, até para aquelas que estavam com o coração meio aflito, tá? Descanse na presença do Senhor. Sai tomar um sorvete, sai dar uma voltinha, sabe? Vai olhar a criação, viu? Ajuste a sua armadura. Boa, gostei, tá? Amei isso. Então, isso aí. Amém, Pati. Então, sai dar uma voltinha, vai no parque, vai, se você tá numa cidade de litoral, dá um pulo na praia, não sei. Vai em algum lugar, sabe? Sai um pouco, tá bom? Deus abençoe. Nos vemos segunda-feira novamente, se Deus quiser, tá bom? Amanhã, lembre-se de cultuar o Senhor, adorar a Ele, entregar seu coração inteiro para Ele, tá bom, meninas? Eu amo a vida de vocês. Obrigada. Nos vemos segunda-feira, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus. Até segunda.